Olá, meus queridos. Os sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Os sonhos sempre quer nos dizer algo. Quando você tiver um sonho, você fica atento aos sinais, porque Deus pode falar com a pessoa até através dos sonhos dela, mostrar algum perigo, querer dar alguma direção. Então, os sonhos sempre quer nos trazer sinais e a gente deve sempre analisar os nossos sonhos, o que eles querem nos dizer. Essa é a dica de hoje que eu trago para vocês, para que a gente possa ficar atento. Eu, por exemplo, a minha vida espiritual, eu observo que eu estou precisando orar mais. Eu tenho sonhos e através dos meus sonhos eu sei rapidinho quando sonho, alguns sonhos me vêm, eu já sei. Eu não gosto de sonhar sonho ruim, mas às vezes os sonhos que são ruins vêm a gente. E muitas vezes também eles querem nos alertar. Quando eu tenho sonhos ruins, eu já penso, Senhor, será que eu não estou bem com o Senhor? E vou analisar a minha vida, se tem alguma brecha, se eu fiz alguma coisa que possa estar abrindo brecha para que venha no sonho imagens ruins, venha no sonho coisas ruins. Eu já tive alguns sonhos que eu sonhei já espiritualmente, demônios querendo me enforcar, querendo me calar. E eu no sonho eu orava no pensamento. Muitas vezes sonhos está dando os sinais que a gente vai analisando e vai chegando a uma conclusão se é algo que vai acontecer ou se não tem possibilidade de acontecer. Às vezes também, quando Deus te mostra algo no sonho, é para que você possa orar e cancelar aquele mal que Deus mostrou no teu sonho, visão. Eu sei a diferença quando eu sonho e quando eu tenho visão. Quando eu tenho visão, o Senhor rápido, Ele me acorda, Ele me dá aquela visão, me faz adormecer, pode ser à tarde, pode ser durante a madrugada. E Ele me dá a visão e me desperta, já com aquela visão ali na mente. Então eu já aprendi a distinguir a diferença do sonho e da visão, quando eu tenho visão. Quase amanhecendo o dia, eu acordei e estava sentindo um pouco de dor de cabeça. Um pouco de dor de cabeça esses últimos dias. Não uma dor de cabeça forte, mas aquela dorzinha de cabeça enjoenta. E tomei remédio ontem à noite, não passou. Quando acordei de manhã, de madrugada para amanhecendo já o dia, senti a dorzinha de cabeça e ali eu disse, Senhor, é estranho essa dor de cabeça. Tomei remédio e não passou. Não comi nada que me fizesse mal, não é... Às vezes você pode sentir uma dor de cabeça porque está doente do estômago e não sabe. Por alguma comida que você comeu. E eu disse para o Senhor, Senhor, será que isso é trabalho de bruxaria? É alguma seta de bruxaria contra a minha vida?
E fiquei conversando com o Senhor e adormeci. Eu tive um sonho onde eu sonhei com esta pessoa que apareceu no meu sonho. E essa pessoa me levava para uma casa que era dela, uma casa que estava vazia, mas que pertencia, um imóvel que pertencia a ela. A ela, vírgula, né? Assim. E lá neste lugar, depois chegava uma senhora idosa. E eu já me via sentado numa mesa, em frente a essa senhora idosa, essa pessoa do meu lado. E quando eu ficava olhando aquela senhora idosa, eu sabia no pensamento que ela era uma bruxa. Se eu visse aquela mulher pessoalmente, eu reconheço ela. Aí no meu pensamento eu sabia que aquela mulher que estava sentada em frente a mim era uma bruxaria, era uma bruxa que estava fazendo bruxaria para mim. E ela estava diante de mim e eu ficava no meu pensamento desfazendo tudo que ela estava ali diante de mim me olhando. E eu cancelava aquilo em oração no meu pensamento, olhando para ela. Eu dizia olhando para ela, toda seta do inferno que ela está mandando contra a minha vida caia por terra. Eu fiquei ali diante dela, rebatendo ela pelo pensamento, olhando para ela, ela olhando sentada de frente para mim na mesa, e eu rebatendo aquele mal. Aí, de repente, aquela cena ficou alguns instantes ali, e eu saí, me locomovi pela casa, e depois, antes de sair de dentro dessa casa, eu via uma saia minha longa. E eu dizia, o que essa saia está fazendo aqui? Eu dizia, o que é que essa saia está fazendo aqui? Essa saia é minha, como é que ela está nessa casa? Se eu nunca tinha ido nesta casa. Nessa casa não morava ninguém, não tinha móveis. Eu me lembro dessa mesa, de algumas coisas, móveis velhos assim, era uma casa como se não estivesse morando ninguém. E eu ainda encontrava nesta casa 2 coxas de cama minha. Quando eu reconhecia, eu pegava as 3 peças no sonho, eu saía desta casa com as minhas 3 peças. Eu disse, essas peças são minhas, essa coxa de cama é minha, esse lençol é meu. E eu saía desta casa com esses lençóis. E acordei, estou me arrepiando agora, nesse momento que eu estou falando aqui no áudio. E eu acordei, e desde que eu acordei de manhã, a dor de cabeça sumiu. E eu fiquei a pensar e conversando com o Senhor, que eu gosto de conversar com Deus sobre tudo. Aí eu, conversando com Deus, eu disse, Senhor, será que tem alguma coisa a ver essa pessoa? E essa pessoa, eu sei que ela mandava fazer bruxarias para mim já há muitos anos. Tá entendendo? A história é longa. E eu disse, Senhor, é muito estranho. Eu orei ao Senhor, perguntei se isso era trabalho de bruxaria contra a minha vida, aquela dor de cabeça. E eu sonhar esse sonho com essa pessoa, com essa mulher que eu sabia no sonho que era uma bruxa. Eu encontrava as roupas, peças de roupa, a peça de roupa minha, as 2 coxas de cama minha. Meus queridos, os sonhos, eles nos revelam alguma coisa. E com certeza está relacionada a isso. Amém? Os sonhos, eles podem ser imaginação, pode ser desejos e pode ser avisos. Eu já tive sonhos que foi aviso. Este sonho que eu acabei de contar para vocês é um sonho que ele foi aviso para mim.
Deus me revelou no sonho que realmente era algo espiritual, aquela dor de cabeça que eu estava sentindo, e ainda me mostrou as duas pessoas envolvidas com as bruxarias que estavam sendo feitas em relação àquela situação. E Deus ainda me deu possibilidade, me levou no reino espiritual e me deu possibilidade de cancelar, desfazer aquele mal ali diante da bruxa e diante da pessoa que mandava fazer. Amém? São os pequenos sinais que nós temos que ficar alerta através dos sonhos. Lembra o sonho de José? Lembra que os sonhos nos primeiros livros da Bíblia, porque eu não gosto de chamar Antigo Testamento. Os cristãos foram ensinados a falar Antigo Testamento e Novo Testamento. Não é Antigo Testamento, meus queridos. Qualquer dia eu vou falar um pouco sobre isto, do que Deus tem falado comigo sobre isso. Então, nos primeiros livros da Bíblia, que é falado Torá, fala sobre sonhos. E os sonhos, eles queriam dizer muita coisa, eles ficavam atentos sempre ao significado dos sonhos. Eu tinha um livro de sonhos que eu tinha comprado numa banca lá no centro de Fortaleza. Tem uma banca que vende livros usados. Nunca mais eu fui lá, qualquer dia eu vou lá. Sempre eu comprava alguns livros para mim lá usados. Encontrei livros lá. Olha, encontrei livros sobre o Egito. Livros bons nesta banca. Assim que eu for no centro, eu quero ir lá. Lembrando, faz dias que eu quero passar nessa banca. Então, eu comprei uma certa vez um livro de sonho lá. O livro de sonho, aquele sim, porque tem uns que os significados não dá em nada. Mas aquele era um livro excelente. Mas quando eu me reconciliei com Deus, a forma religiosa, eu acabei queimando aquele livro, acredita? Só que hoje, na minha maturidade, eu não faria mais isso. Os sonhos, ele pode salvar uma vida. Temos que ficar muito alerta aos sonhos. Meus queridos, é só uma pequena reflexão para vocês meditar. O que for bom para vocês, vocês retêm. E o que não for, deleta da mente. Amém? Que Deus possa continuar falando com cada um de vocês, comigo também. E até a próxima.